E aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou trazer para vocês um pouco da origem dos mutantes e a evolução deles ao longo dos anos. Então já se inscreve e curte para mais vídeos como este. E como diria o professor, venham a mim, meus X-Men. Bem, quando os X-Men surgiram em 1963, com a X-Men número 1, os Estados Unidos passavam por intensos protestos contra a segregação racial e a luta pelos direitos civis. Bem, se vocês não lembram o que era a segregação racial consistia na exclusão de determinada raça da sociedade pela sua cor, origem ou etnia. Simplificando o que acontecia naquela época, eram que pessoas negras não podiam frequentar os mesmos lugares que as pessoas brancas. Então, naquela época, existiam banheiros e escolas que separavam os brancos dos negros. O principal pioneiro nesta causa era Martin Luther King, que pregava uma sociedade unida que vivesse em harmonia com os mesmos direitos. Então, vendo essa situação, Stan Lee e Jack Kirby, querendo criar personagens que fossem mais complexos e que refletissem as questões sociais daquela época, tiveram a ideia de criar os X-Men. Bem, eles foram inspirados pelo discurso "Eu tenho um sonho" de Martin Luther King, que pregava uma sociedade que vivesse em harmonia com os mesmos direitos, sem distinção de raça, cor ou origem. Se vocês pararem para prestar bem atenção, o professor Xavier foi inspirado em Martin Luther King, pois as ideias que Martin Luther King prega são parecidas com as que o professor Xavier fala com os seus X-Men sobre o sonhar com um dia que os mutantes não serão vistos mais como aberrações e que irão poder viver em harmonia na sociedade com os humanos. Já a contraparte do professor Xavier, que é o Magneto, que possui ideias mais radicais, foi baseado em Malcolm X, que possuíam essas ideias radicais. Ele acreditava que essa sociedade em harmonia, que vivesse em perfeita harmonia, nunca iria chegar. Então ele tinha essas ideias mais radicais. Daí vem o Magneto. Os dois foram inspirados nesses personagens. A primeira formação dos X-Men era composta por 5 membros, sendo eles o Homem de Gelo, Ciclope, Fera, Anjo e Jean Grey, sendo a única mulher da equipe. Nessa primeira formação dos X-Men, eles tiveram como missão parar o Magneto, que tentava causar a extinção dos humanos, invadindo um arsenal com arsenal nuclear. Então os X-Men aparecem e dão fim ao plano do Magneto. Ali, pela primeira vez, os X-Men são vistos. Daí em diante, as histórias dos X-Men pararam de vender bem. Foi somente alguns anos depois, mais precisamente em 1975, com o lançamento da Giant Size X-Men, roteirizada por Chris Claremont, que ele trouxe mais dinamismo para a equipe, tratando de temas mais maduros e temas que se assemelhassem mais à nossa realidade. Foi aí que ele trouxe uma nova formação dos X-Men, trazendo para nós alguns personagens novos, como Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Banshee, entre outros. Nas histórias era possível ver esse destaque que Claremont dava para suas personagens femininas, nos mostrando elas em uma forma mais poderosa e aprofundando ainda mais essas personagens femininas. Esse destaque que ele dava para elas é muito possível ver na Kitty Pryde, Tempestade e na Jean Grey. A dupla Claremont-Byrne foi de extrema importância para as histórias dos X-Men, uma vez que eles criaram algumas das sagas mais famosas dos quadrinhos, como a saga da Segunda Gênese, Magneto Triunfa, a saga da Fênix Negra, Dia de um Futuro Esquecido, entre outras sagas. Essa dupla foi tão importante que elas influenciaram não só essas histórias dos X-Men, mas as futuras histórias que viriam desses personagens, e também nas futuras adaptações dos X-Men que viriam em várias formas de mídias. Dos quadrinhos para a TV. X-Men, a série animada. X-Men, a série animada é uma série animada dos X-Men que potencializou ainda mais as histórias dos X-Men, uma vez que elas se assemelham muito às histórias clássicas dos X-Men nos quadrinhos. Ela tem 5 temporadas e recentemente ela foi renovada pela Disney e não tem data de lançamento prevista, mas está marcada para estrear ainda esse ano e vale muito a pena assistir. X-Men Evolution. X-Men Evolution é aquela série animada que passava na TV, todo mundo via, e
E particularmente eu gostava dessa série, mas tem muita gente que não gosta, porque essa série animada traz os X-Men ainda no ensino médio, se assemelhando mais ainda ao público mais jovem, mas não deixa de ser uma série boa. Wolverine e os X-Men. Wolverine e os X-Men traz uma pegada mais madura e mais séria dos X-Men, com apenas uma temporada, né, foi finalizada, mas não deixa de ser uma série boa. Por fim, os Mutantes têm uma série japonesa. Sim, uma série dos X-Men do Japão, mas a gente finge que ela não existe, tá bom? Chegamos nas adaptações para o cinema. Com o início dos anos 2000, veio a primeira adaptação dos X-Men no cinema. O filme foi de extrema importância, pois foi o começo do gênero de super-heróis no cinema e foi o que pavimentou o caminho para o que a Marvel Studios faria nas suas futuras adaptações. Calma, eu sei que os filmes dos X-Men parecem ser confusos, mas não deixam de ser bem feitos. Alguns dos filmes dos X-Men têm cenas marcantes, como as do Mercúrio correndo em câmera lenta, a morte do professor em um confronto final, o Noturno invadindo a Casa Branca, entre outras cenas. X-Men no MCU. A chegada dos X-Men no MCU nunca esteve tão próxima. Nós já tivemos algumas aparições dos X-Men dentro do UCM, como por exemplo, a gente já tivemos a Kamala Khan sendo considerada uma mutante por conta de uma alteração genética em seus genes. Calma, eu sei que a Kamala é inumana, mas como é uma adaptação, eles podem colocá-la como sendo uma mutante. Outro momento da aparição dos X-Men, entre aspas, é quando, em Mulher Hulk, a Jennifer está mexendo no computador e aparecem duas notícias. A primeira notícia diz que um homem com garras de metal brigou em um bar. Aí a gente para e pensa, homem com garras e bar. Se não era o Wolverine, eu não sei quem era. Dá até pra imaginar o Wolverine brigando em um bar mesmo, né? Mas essa notícia ficou só por aí e a gente não teve mais nenhuma menção a isso. Outro momento é que quando ela quebra a quarta parede e vai pessoalmente perguntar para o Kevin quando os X-Men vão aparecer. E o Kevin diz que isso é uma informação confidencial e acaba por aí. Mas outro momento é quando o Professor Xavier aparece em Multiverso da Loucura. Ali foi muito surpreendente a aparição dele, mas foi rápida, né? Uma pena. E temos a última aparição de um mutante dentro do UCM, que foi em The Marvels, com a cena pós-crédito, onde a Monica Rambeau acaba indo parar em outro universo. Então ela acaba vendo a mãe dela lá como a Capitã Marvel, né? Uma versão da Capitã Marvel que absorveu uma quantidade muito grande de energia e acabou virando energia pura. E quem acaba aparecendo ali para cuidar da Mônica é ninguém mais, ninguém menos que o Fera, o Hank McCoy, que acaba passando ali dizendo que o professor Xavier pediu alguns relatórios e a cena acaba. Então essa cena pós-crédito pode dar muito gancho para as outras produções do MCU. Mas a porta de entrada dos X-Men de vez dentro do MCU será Deadpool 3, onde está trazendo pra gente Hugh Jackman como Wolverine novamente, vai trazer muitas referências ao universo antigo da Fox e também pode abrir as portas, né, para os X-Men dentro do MCU, de vez, oficialmente, né? E eu tô muito ansioso para esse filme, eu espero que ele atenda todas essas expectativas, né? E o primeiro trailer do filme será lançado no Super Bowl no dia 11. Então eu vou estar aqui de novo, né, para comentar sobre isso. Então dá para ver que os X-Men ganharam seu lugar de destaque como uma das melhores equipes da Marvel. Se não a melhor equipe, né? Porque, na minha opinião, os X-Men ficam na frente dos Vingadores, dos Guardiões da Galáxia, de qualquer outra equipe criada pela Marvel. Porque não é muito difícil a gente se identificar com alguns desses personagens dos X-Men, como por exemplo, a vampira não poder tocar em ninguém, o amor nunca correspondido da Jean, que o Wolverine tem, uma vez que a Jean namora o Ciclope, então ela ficar com o Wolverine é quase impossível. Também eu cito que muitas vezes não, em muitas histórias, o Noturno é tratado como um demônio, um monstro, e ele é civilizado. As pessoas muitas vezes se juntam para caçar e matar mutantes. Aí você para e pensa, se os mutantes são os monstros, por que as pessoas estão se juntando para matar os mutantes? Por exemplo, às vezes tem mutantes que são mutantes de nível mais baixo, que não possuem poderes, então eles só têm tipo uma deformação.
e as pessoas caçam e matam eles. Um exemplo desses grupos são os amigos da humanidade, que caçam os mutantes como monstros, entende? Muitas vezes a gente se sente no lugar deles, então é muito triste isso. E essa foi a origem e a evolução dos X-Men ao longo dos anos. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado e fui!